vamos começar aqui, né, a apresentar o trabalho de inteligência artificial com base no modelo de NetLogo. Nossa equipe é composta pelos discentes Kellison, Hugo, Luiz Fernando e Paulo Arthur. Quanto ao nosso sumário, nós vamos ver a parte da nossa visão, como nós queremos estruturar, estrutura geral do modelo, hierarquia de agentes, dinâmica competitiva, dinâmica de ambiente, mecanismo de decisão em estados, mecanismos de aprendizado, especialização de Key Tables por classe, sistema de recompensa e penalidades, impacto estratégico e trade-offs, restrições operacionais, emergência de comportamento, gráficos de resultados e lições. Então, quanto à nossa lição, foi o nosso principal objetivo nesse caso? A gente queria criar um tipo de inteligência coletiva, usando colônias de formiga, usando de métodos de Q-Learning, certo? Então, a gente tinha que modelar esse ecossistema com várias colônias, de modo que a gente conseguisse, à medida de cada aprendizado, melhorar o comportamento dessas formigas, certo? Então, muitas vezes esse aprendizado era feito com um reforço distribuído, sem uma comunicação direta, apenas por meio dessas Q-Tables. Bom, e quanto à estrutura geral do modelo, então, nós tínhamos 4 estruturas gerais, que era o quê? O ambiente, certo? Então, como era configurado o ambiente, quais os climas que poderiam afetar, certo? Ali, por exemplo, obstáculos, chuva, frutos, árvores, certo? Que vão ser inseridas no cenário. Os agentes por si só, que no caso são as distribuições que a gente fez, certo? Então temos as formigas, operárias, soldados e rainhas. Pelo próprio nome já dá a entender que, por exemplo, as operárias ela tem um estado de procura, né, de carregar alimentos. Soldados ela fica em patrulha, em defesa, em fuga, certo? E as rainhas elas são mais passivas porque elas são as principais formigas na hora de gerar outras formigas, certo? Bom, enquanto aos recursos, nós temos as árvores que envelhecem, então um lugar que origina frutos, ele não fica para sempre no cenário, no ecossistema, ele acaba sumindo, por sua vez, e frutos que caem de novo. A formiga ela não pode simplesmente ficar, né, patrulhando para sempre a mesma árvore, porque uma hora ela some, e porque os frutos caem em outras árvores também. E por fim, o aprendizado por reforço, né? Que é aprender por meio de diversos períodos, diversas etapas diferentes, com Q-Learning, com Q-Table, que a gente implementou nesse modelo para poder tirar o máximo proveito desse ecossistema em NetLogo. A hierarquia desses agentes é rainhas, que é branco, tem a função de reprodução e sustentação da colônia. Elas não se mexem. É, o benefício é a fertilidade dela aumenta conforme ela recebe o alimento da operária. As operárias, que são vermelho e verde, coletam alimentos e dão suporte à rainha. E, e o desafio deles é escolher entre percorrer maior distância para alimento ou garantir a segurança, evitando zona de conflito. E os soldados azul-violeta, dependendo da colônia, né, que a gente tem dois. E a função é a defesa territorial, que no caso é a rainha, né, que eles defendem a rainha e atacam a rainha do outro. Nosso projeto é baseado em uma dinâmica competitiva, a qual serve como impulso para o aprendizado. Nele, existe uma condição de vitória definida na morte da rainha adversária. Caso uma colônia seja extinta, ocorre um reset, onde os agentes são reiniciados, mas as tabelas preservam o conhecimento adquirido. Além disso, as estratégias boas são preservadas e incentivadas, em épocas após épocas, enquanto as estratégias ruins são extintas por eliminação, criando dessa maneira uma pressão evolutiva. Em relação ao ambiente, ele foi incrementado com 2 variáveis importantes, para dessa maneira ter um maior dinamismo. São elas o clima e as árvores. O clima é dividido entre 2 tipos de dias: um dia normal, onde as formigas têm uma movimentação mais rápida e a comida é gerada, sendo dessa maneira abundante. Já o outro tipo de dia é o dia chuvoso, e ele é caracterizado por uma maior lentidão da movimentação e pela falta de comida. Por último, mas não menos importante, as árvores são responsáveis pela geração de frutos. Os frutos são a fonte de alimento adicional,
que, diferentemente dos outros, têm um caráter mais previsível, pois elas apenas caem em volta das árvores, e estas têm suas posições fixas até o momento de sua morte. Em relação aos mecanismos de decisão, nós temos entre eles os estados mais notáveis, as coordenadas, a saúde das formigas, a presença e a distância das formigas inimigas, a carga, isto é, se um operário está carregando comida ou se ela não tem nada consigo. E por último, a distância das formigas em relação à rainha ou aos recursos. As ações, devido à estrutura do nosso projeto, são divididas de acordo com as classes. Nós temos 3 classes: as classes operárias, os soldados e as rainhas. As operárias exploram em busca de comida e, quando as acham, levam até a rainha. Os soldados têm em seu repertório de ações de combate e de recuo táticos, quando suas saúdes estão baixas. A rainha, por sua vez, apenas reproduz de acordo com a quantidade de alimentos. Se ela estiver bastante nutrida, ela reproduz mais. Caso a nutricidade dela seja baixa, ela reproduz menos. O mecanismo de aprendizado é o Key-Learning, a fórmula de Key-Learning tá aqui. O que ela faz? Ela observa o estado atual, decidir, que ela aplica a política de grid, 70% ação ótima, 30% aleatória, agir, executar a ação escolhida e atualizar, vai aplicar a fórmula aqui com a recompensa obtida e o valor esperado do próximo estado. A especialização das key tables por classe, estado mais relevante e ação predominante, operárias, presença de comida e carga, give quincy carregada, soldados, proximidades de inimigos e saúde, combate, se alvo próximo, e rainhas, presença de inimigos próximos e manter-se estática, que ela não se mexe, né? Aqui o sistema de recompensa e penalidade do sistema. As recompensas positivas é coletar comida, nutrir rainha, eliminar soldado rival e eliminar rainha inimiga. Penalidades: morte da própria rainha, movimento inválido ou proibido, podia ser sair do quadradinho que a gente fez, da área, e distanciamento excessivo da rainha. E encontrar obstáculos também. Impacto estratégico de trade-offs. Operárias, elas decidem entre segurança e otimização de caminho até a comida. Os soldados avaliam entre proteger sua rainha ou caçar inimigos distantes. As consequências sistêmicas. Rainhas bem nutridas geram mais agentes, criando superioridade numérica. E soldados excessivamente ofensivos podem deixar a base vulnerável, que eles vai ficar sem proteção para a rainha, né? Padrões emergentes são barreiras defensivas, rotas seguras até a comida e cercos coordenados surgem espontaneamente, sem programação explícita, pelo aprendizado de reforço. As restrições operacionais dessas colônias operárias só tem 270 unidades, que limita o raio de ação, que elas ficam procurando a comida, já voltando. Não precisam ficar tanto na colônia, no ninho, né? Os soldados, 300 unidades. O combate exige mais energia. As rainhas, a saúde das rainhas é 250, que tem mais que os outros. Emergência de comportamento. O que acontece? Os exemplos observados foi que as operárias formam rotas otimizadas até a comida e rainha, que eles evitam a zona de risco. Soldados desenvolvem patrulhas em torno da rainha
e investidas em grupos contra as rainhas inimigas. E as falhas observadas é que parece que os soldados ficam meio desesperados, sei lá, com tão pouca vida e começam a fazer besteira, se mover de forma aleatória, se expor. Os gráficos que a gente formou aqui, a fertilidade da rainha, que ela vai se reproduzindo mais, quanto mais comida ela faz. O total de operários vai variando, né? Porque elas vão morrendo com o ataque das outras. Mas chega um momento aqui que estabilizou nesse momento. E o fonte de comida por tipo. Antes dos resultados e lições, eu vou mostrar aqui a simulação. Essa daqui, ó, já tá rodando faz um tempo, tanto que tem poucas formigas andando. Aí dá para ver aqui que a key table já foi gerada com sucesso. Deixa eu dar setup aqui, ó. Aí as formigas começam a se movimentar, já começam a atacar. Aí é isso. Aí dá pra ver aqui a fertilidade da rainha crescendo, o total de operários, os frutos caindo e as comidas na. Isso aqui não conta não. É a comida total que tem. Quando volta da chuva, cresce mais comida. Por isso fica nesse estado aqui de descer e depois subir, porque com a chuva vai crescendo isso. E para finalizar, as conclusões é que os comportamentos aprendidos do soldado priorizam o isolamento da rainha deles e a eliminação de rainhas. Operários evitam obstáculos, preferindo rotas mais seguras, com maior que vale acumulado. E as possíveis melhorias é, esse teste de estados compartilhados, simulando uma memória coletiva. Obrigado por sua atenção. Aqui ficaria o link da apresentação, mas a gente não terminou, né?